Segundinho, boa tarde. Nosso plantãozinho, né, para variar. Primeiro, para fazer o plantão de hoje, nós vamos fazer o seguinte: fazer uma rápida revisão do que eu vou precisar para resolver os exercícios que eu tenho para a aula de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero achar o ponto médio de um segmento. Então, eu tenho um segmento AB, tá? Tenho o segmento AB, tá? E aqui eu tenho ponto A de coordenadas menos 1, 4, e o ponto B de coordenadas 3, menos 2. Legal. Aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: se eu quero o ponto médio, que é esse pontinho aqui, ó, ponto M, e eu quero esse x do ponto M, meu y do ponto M, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter que o x do ponto M é o x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. Então, seria esse ponto aqui, ó, x do ponto A. Quem que é o x do ponto A? Menos 1. Mais o x do ponto B, 3, sobre 2. Isso dá uma continha, menos 1 mais 3 sobre 2, dá 2 sobre 2, que é 1. Então, isso aqui é para achar o x do ponto médio. E para eu achar o y do ponto médio, como é que eu vou fazer? Meu y do ponto médio sai assim, do mesmo jeito. Y do A mais o y do B sobre 2. Tá? Nessa situação, olha meu y do A. Meu y do ponto A é 4. Mais o y do ponto B, no caso é menos 2. Sobre 2. Tudo bem? Y do A mais y do B sobre 2. Então, nessa situação, 4 menos 2 sobre 2. Dá 2 sobre 2, que é 1 também. Ou seja, o ponto M, que tem coordenada x do M e y do M, foi achado separadamente. Então, x do ponto A, do ponto M, é 1, e o y do ponto M, nesse caso, deu 1 também. Então, esse é o ponto médio de um segmento. Não esquece que eu vou precisar dessas coisinhas um pouquinho mais à frente. Tá? O que é a mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo, se eu tenho um triangulinho aqui, o que ele faz? Se eu quiser caçar, eu tenho o triângulo ABC. Se eu quero uma mediana aqui, o que eu vou ter que fazer? O que faz a mediana? Ela liga Obrigado, se vocês falaram saúde, né? Liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Opa, olha o ponto médio aqui, ó. Então, eu tenho o ponto C e o ponto B. Ponto médio é este aqui. Como é que eu tiro esse ponto médio? Esse ponto médio é esse caboclo aqui, ó. Eu calculo esse ponto médio. Então, o segmento AM, que está aqui, esse cara chama-se mediana. Tá? Vamos supor que eu queira achar a equação dessa reta AM, equação da reta suporte da mediana AM desse triângulo. Então, o que é a equação dessa reta aqui? Eu tenho 2 pontos. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de um ponto, que eu tenho esse ou esse, e preciso do total do coeficiente angular. Como é que eu pego o coeficiente angular da reta AM? Então, o coeficiente angular, né? Coeficiente angular de uma reta que passa por A e B.
Como é que a gente faz isso aqui? Então, se eu precisar achar a equação dessa reta, o que eu vou fazer? Eu vou tentar procurar o m dessa reta que passa pelo A e pelo ponto B. Formulinha também. Y do ponto B menos y do ponto A, x do ponto B menos x do ponto A. É assim que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos. Tudo bem? Então tá bom. Vamos ver também o que é uma mediatriz. Mediatriz de um segmento. Mediatriz de um segmento é uma reta. Que tipo de reta? É uma reta perpendicular a um segmento AB, é perpendicular, que forma 90 graus. Então, está aqui, ó, 90 graus e passa pelo ponto médio do segmento AB. Olha lá, novamente, estou precisando do ponto médio, então isso tem que saber. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? É essa reta aqui, ó. Essa reta que é perpendicular a AB e que passa pelo ponto M. Tudo bem? Então, veja o seguinte, ó, se numa situação como essa, se eu tenho ponto A e eu tenho ponto B, eu tenho que calcular o ponto médio. Calculou o ponto médio, aí vai achar a reta perpendicular. Para achar a reta perpendicular, tem que ter coeficiente angular. A e B são dois pontos. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Está aqui. Tendo esse coeficiente angular, se eu tiver mais um ponto dessa reta, que seria o ponto M, eu tenho a equação da reta mediatriz. Nós vamos fazer um exercício desse tipo aí. Tá? Mas se por acaso você tiver já uma equação pronta, eu tenho uma equação na forma geral, não é isso? Se eu tenho uma equação na forma geral, como é que eu tiro o coeficiente angular dessa reta R? Tem várias formas, pessoal. Uma das formas mais fáceis é você pegar menos A sobre B, onde o A é o que está na frente do X e o B é esse caboclo que está na frente do Y. Tudo bem? Então, é uma forma que você acha, dada uma equação da reta na forma geral, achar o coeficiente angular dessa reta. Mais ainda, se eu tiver uma reta S, y é igual a mx mais q, isso aqui é uma equação o quê? Reduzida. Na equação reduzida, o que vai acontecer? Esse mzinho que veio na frente do x já é o coeficiente angular. Esse cara já é o coeficiente angular. Tá? Quer dizer, menos A sobre B também, é a mesma coisa. Só que aqui, ele já vem direto aqui. E esse Q é aquilo que nós chamamos de coeficiente linear. O que era o coeficiente linear? Era o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, teoricamente, começa assim. Você tem que ter algumas coisinhas aqui para você poder trabalhar. Tá bom? Tá? Nós vamos fazer, agora eu vou fazer uma segunda parte com alguns exercícios resolvidos. Ok?